Olá, bom dia a todos. Que vocês façam um excepcional dia. Que vocês tenham um dia maravilhoso, transbordante. Que vocês desfrutem o dia de hoje, esse sábado, que o Senhor nos deu, né? Que o fato de nós estarmos aqui já é um milagre. Eu quero falar hoje sobre a necessidade de aprovação, né? Porque muitas pessoas têm isso. Eu tinha isso muito forte em mim. Eu tinha muito medo, sabe, das atitudes que eu ia tomar. E se fosse ferir o outro, o que o outro ia pensar. E isso chama necessidade de aprovação alheia. E o que acontece? Quando você tem isso, você se torna uma pessoa muito privada de tomar atitudes, você fica bloqueada. Porque você não sabe, tipo assim, as suas decisões, as suas atitudes, ela é baseada em agradar as pessoas. Ou seja, você não tem... Ai, quase caiu aqui. Você não tem atitude própria. E isso é bom? Não, não é. Sabe por quê? Porque você toma decisões baseado em agradar os outros. Ou seja, você não tem a sua opinião própria. E aí, o que você acha que você passa para as pessoas? Você acha que você passa uma segurança quando você faz isso? Vou dar um exemplo. Quando eu vendia móveis na minha loja física, eu tinha, além da necessidade de aprovação, eu tinha uma escassez muito grande, escassez financeira, mental, né? Porque a escassez é mental. Todos os bloqueios são mentais, ele não é físico. Então, eu colocava o preço lá embaixo das minhas peças, sabe? Por quê? Porque eu não valorizava. Então, eu tinha que agradar o cliente. Se o cliente chegasse em mim na loja e falasse assim, olha, a peça do vizinho está mais barata. A minha necessidade dele comprar a peça, minha, era tão grande que o que eu fazia? Eu abaixava o preço para ele levar. Por que eu fazia isso? Mesmo tendo prejuízos, mesmo eu nem pensava no que eu ia ter de prejuízo. Era automático, porque quem falava ali era a minha crença. Então eu vendia mais barato pela necessidade de ser aprovada pelo cliente e pela escassez que eu tinha. E isso nos prejudica muito, porque você não vive a sua vida. Você vive à mercê das outras pessoas. Então, quando você ativa a sua identidade, quando você sabe quem você não está nem aí se vai doer, se não vai doer. Porque não é a sua intenção doer na pessoa, mas você vai ser você. Então hoje, vamos supor que acontece isso, a pessoa vai na loja e fala, ali está mais barato. Aí eu falo, olha, eu não sei o do vizinho, mas o preço meu é esse daqui, é um preço justo, por causa dessa qualidade e dessa qualidade. Mas eu sem falar do vizinho, porque eu não, comparação e como que fala, gente? Concorrência e comparação para mim não existe. Para mim não existe isso. Eu não tenho medo de concorrência nenhuma. Porque eu acho que a pessoa que vai comprar comigo, ela tem que comprar comigo. Sabe? Não tenho medo de concorrência nenhuma. Em nenhum sentido. Eu me acho a melhor. Eu sempre vou me achar a melhor.
E a gente tem que pensar dessa forma. Mas antigamente eu não tinha isso. E isso vale para todas as áreas da sua vida. A gente não deve aceitar ninguém nos desrespeitar. A pessoa pode falar, mas aí o que você vai fazer com o que ela te fala, né? Então, assim, só que quem comanda a minha vida sou eu. Tudo que está na minha vida, tudo que eu aceito é porque eu aceitei. Ninguém me colocou boca abaixo. Ninguém me obrigou. Então, eu vou agir com as pessoas de acordo com as minhas crenças. Eu vou agir com as pessoas de acordo com as minhas crenças que eu tenho, né? Então, a gente tem que tirar essa necessidade de aprovação, tem que aprender a falar não para o outro, mesmo que vai doer no outro, mas não pode doer na gente. Não pode doer na gente, porque se essa é a sua verdade, você tem que prevalecer com ela. Então, hoje eu tirei tudo isso de mim. Hoje eu tirei tudo isso de mim. Essa necessidade de aprovação. Talvez eu ainda possa ter alguma coisinha. Mas eu tô bem expert em falar não para as pessoas. Quando devo falar, sabe? Mas por que eu tô assim? É porque eu fui o contrário disso. Eu acho que eu cansei, né? Porque eu tinha tanta necessidade de ser aprovada pela minha família, pelos meus pais, pelos meus irmãos, que, cara, tudo que eu fazia, eu tinha que pensar, será que vai desagradar tal pessoa? Será que vai magoar as pessoas? Então eu ficava com isso. E sabe o que isso te torna? Uma pessoa insignificante, sem atitudes. Você vai para onde a onda vai, entendeu? Então, assim, você é uma pessoa sem atitude, sem identidade, sem qualidade. Porque as suas qualidades não é para agradar os outros. Nós temos as nossas próprias crenças. Então, quando alguém vem me desrespeitar, ele pode até chegar a vir. Mas o que eu faço com aquilo? Eu coloco a pessoa no lugar dela. Eu não aceito mais. Não aceito, porque eu sei quem eu sou, eu sei das minhas intenções, eu sei dos meus valores, eu sei quem é a Sheila hoje. Então, eu não aceito menos que isso. E o que o outro vem me falar diz mais sobre ele do que sobre mim. Agora, se me doer o que ele está falando, é porque eu preciso ouvir aquilo e me curar. Mas se for algo que não me diz respeito, eu vou entrar no ouvido e sair no outro. Tem pessoas que às vezes querem despejar a vida delas em cima da gente. Esse é o papel delas aqui na Terra. Assim, por enquanto. Porque às vezes a pessoa vai evoluir, ela vai se transformar. Mas naquele momento é o papel dela despejar o lixo dela nas outras pessoas. Mas você vai aceitar isso? Eu não aceito mais. Eu já fui muito pinico dos outros. Muito pinico. Eu ouvia todo mundo, mas ninguém nunca me ouvia. Mas eu ouvia todo mundo. E aquilo, minha frequência ficava baixíssima, porque eu queria ser boazinha, eu queria ser aceita por todos. Eu tinha uma necessidade de ser aprovada, então eu ia só carregando o lixo dos outros. Sabe? Então, assim, nós que colocamos limites nas coisas. E essas pessoas são tóxicas. Enquanto elas estão botando para fora, limpando dentro delas, elas estão descarregando dentro de você. Mas quem decide se vai ser um pinico, sou eu. Então a gente precisa sair fora desse tipo de frequência, desse tipo de pessoas, que não nos traz coisas boas.
que não nos traz notícias boas. Tem gente que só conta desgraça, a pessoa não consegue falar uma coisa boa, tipo, agradecer por uma coisa boa. Você não consegue ver isso na pessoa. Ela suga a sua energia. E sabe o que é mais triste também? Tem pessoas que elas não são interessantes, elas são interesseiras. Elas entram na sua vida, elas te procuram só por interesse. Elas não são interessantes. Eu aprendi que você só consegue algo com alguém, por exemplo, aprendi que se eu quiser pegar código de uma pessoa, se eu quiser conhecer uma pessoa que eu estou modelando, porque eu modelo várias pessoas, como que eu consigo pegar esse código dela? Se eu quiser chegar a essa pessoa, conversar com ela, eu chegar lá e falar que eu quero isso dela, ela vai querer me dar? Ela já é uma pessoa rica, ela já tem tanta gente enchendo na cabeça dela, não vai querer nem me ver, nem me conhece. Então, para eu conseguir acesso com essa pessoa, eu preciso ser interessante. Eu esquecer o interesse que eu tenho e chegar interessante nela, tipo, eu agregar algum valor para ela. Aí depois que a gente fizer um elo, uma amizade, eu vou pegar algo que eu preciso. Mas primeiro eu preciso doar, eu preciso dar para receber. Não tem como eu receber antes de doar. A vida é sobre plantação. Então tem pessoas que entram na sua vida só por interesse, para te sugar. Elas não percebem os sapatos que você calçou, sabe? As feridas que você teve. Essas pessoas, elas não enxergam isso. Ela só enxerga quando você está colhendo os seus frutos. Aí, mas é assim mesmo, né? É o que eu disse. A árvore que dá frutos podres, ninguém vai olhar para ela. As que dão frutos bons, vai começar um monte de gente querendo colher. Mas só colhe aquele que planta. Porque na hora de semear, ninguém te ajudou. Ninguém olhou você semeando. Ninguém olhou o que você fez. As noites que você ficou sem dormir. As festas que você deixou de ir. As roupas que você deixou de usar. As comidas que você deixou de comer. Ninguém vai ver isso. Mas na hora que você estiver colhendo, vai aparecer um monte de gente. Interesseiros. Então, aprenda a colocar essas pessoas no lugar dela. Não seja boazinha, não tenha necessidade de aprovação, não. Você não precisa ser aprovado por ninguém. Porque se você é uma pessoa que luta todos os dias na sua vida, você tem defeitos. Você tem muitos problemas, muitos defeitos. Mas isso não importa. Importa o que você está fazendo com eles. Então, se você é uma pessoa que luta todos os dias, planta, quando você for colher, colha sozinho. Se você puder ajudar pessoas, ajude. Mas não aceita sugadores, vampiros na sua vida. Pessoas que te procuram só para sugar você, só para jogar lixos dentro de você. Não aceita isso mais. Você não é coletor de lixo. A gente tem que aprender a colocar as pessoas no lugar delas. Porque às vezes não é nem culpa da pessoa de estar falando, é culpa nossa de aceitar. Tudo que eu aceito vai acontecer na minha vida. Então, é eu que tenho que dar um basta nisso. É eu que tenho que dar um basta nas pessoas. E é sobre isso. A gente precisa falar não na hora que precisa falar e sim. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Eu não deixo de falar minha opinião mais. Porque senão eu volto frustrada e eu volto sem
eu sinto que eu me desrespeitei e eu vou ficar magoada comigo mesmo. Eu sinto que eu passei por cima daquilo que eu acredito. E aí eu começo a decair, a entrar em depressão, porque eu vejo que eu estou frustrando a mim mesmo. E eu não posso fazer isso comigo para agradar ninguém. Quem tem que estar bem na minha vida sou eu, em primeiro lugar, para depois eu passar isso para as pessoas. Mas se eu falo sim para a pessoa e não para mim, eu estou passando por cima dos meus valores para agradar o outro. E não é isso que Deus quer. Jesus fala, amai o próximo como a ti mesmo. Então primeiro você tem que se amar. Então não permita ninguém entrar na sua vida, ninguém dizer o que você tem que fazer, ninguém te sugar. Não permita isso. Sai fora desses vampiros energéticos. Sai fora. Se você puder ajudar as pessoas de alguma forma, ajuda, mas não te prejudicando primeiro. Não te prejudicando primeiro. Porque a maioria, muitas pessoas quer ficar deitado o dia inteiro sem fazer nada e fica só querendo colher, despejar a sua vida em cima do outro e querendo colher os frutos das pessoas. Mas isso não acontece, porque a gente só colhe aquilo que a gente planta. Aprenda a dizer não para as pessoas, para qualquer pessoa que seja, para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus filhos. Aprenda a dizer não. Porque o não que você diz hoje, você está levantando aquela pessoa. Tem pessoas que precisam tomar tapa quântico, sabe? Tem pessoas que precisam ouvir palavras duras. Porque isso, você pode estar machucando aquela pessoa, mas você está abrindo a mente dela. Quando eu entendi isso, eu perdoei tanta gente na minha vida que me magoou, porque eu entendi que, na verdade, elas estavam mostrando algo que eu precisava curar dentro de mim, que elas não estavam sendo maldosas. As pessoas, elas vêm falar com a gente aquilo que a gente precisa ouvir. Mesmo que essas palavras sejam duras, é o que você precisa ouvir no momento para te curar. Se te doeu, leva para casa, o que é seu. Você precisa disso. Então, quantas vezes eu já ouvi palavras assim duras que parece que rasgou meu coração. E quando eu era vítima, eu ficava magoada com essa pessoa. Hoje não. Se algo me magoar, eu falo, opa, peraí, o que está me doendo isso? O que eu preciso aprender com isso? Que bloqueio que é esse que essa pessoa está me trazendo, que está doendo em mim? Então, eu trago isso dessa forma, que tudo que está acontecendo ao meu redor, na minha vida, é responsabilidade minha. Eu preciso aprender com isso algo. E é tão bom quando você entende dessa forma, porque você vai só crescendo, só evoluindo na sua vida. Mas enquanto você acha que todo mundo está te atacando, que tudo que as pessoas falam é para te atacar, você vai ser uma vítima do mundo. Você vai ser aquela pessoa cheia de mimimi, de não me toque, sabe? Que acha que tudo está ao seu redor, que as pessoas estão ali para te atacar, que você vamos dizer, a santa, né? Que não faz nada. Só que a gente não entende que, na verdade, é o contrário. Essas pessoas é como se fosse um ator que está passando na sua vida para poder te mostrar algo que você precisa curar dentro de você. A gente usar a sensibilidade, a sabedoria, se a gente não responder a pessoa, sabe? Mas meditar sobre aquilo que te aconteceu e entender e buscar dentro de você, por que isso me doeu? Qual é a cura que eu tenho que fazer? Você evolui muito rápido. Aí você sobe de nível, você passa de fase.
Mas se você não ressignificar aquela situação, vai aparecer outras Marias na sua vida, vai aparecer outro João na sua vida, trazendo a mesma ferida, porque ele é como se estivesse falando assim, opa, aqui você não curou isso aqui, você não perdoou essa pessoa, então essa ferida voltou de novo, você tem que curar isso aqui para você evoluir, porque o mundo, a gente está aqui para a evolução. A gente estamos experienciando uma vida humana para nós evoluirmos, para a gente evoluir. Então, se você não evoluir com João, com esse João que está na sua vida, com essa Maria, vai aparecer outros Joãos e outras Marias com a mesma situação, com a mesma situação para você aprender com aquilo, enquanto você não perdoar essas pessoas. Então é isso. Tem muita gente que acostumou, sabe? Reclamar demais, aí é igual eu falei, as pessoas querem despejar na gente os problemas delas. Por quê? Porque elas são vítimas. Porque se eu sou autora da minha história, eu vou sair falando meus problemas para todo mundo, vai resolver? Não. O que eu tenho que fazer? Eu pegar esses problemas e falar, esses problemas estão na minha vida? Tá. Então eu vou pegar eles e eu vou resolver. Porque se eles estão na minha vida, é eu que tenho que resolver. Ninguém vai resolver por mim. Ninguém consegue resolver essa situação. Porque é algo interno. Os problemas que estão na nossa vida, eles começaram no espiritual, depois que ele vem para o físico. Outros problemas que a gente tem, por exemplo, eu era uma endividada. Então, qual que é o problema que eu tinha? Era físico? Eu ia lá, comprava e não pagava? Sim, não conseguia pagar, porque muitas coisas que eu comprei eu não conseguia pagar. Por quê? Porque isso estava no meu inconsciente, eu tinha escassez financeira. Então, eu comprava com a intenção de pagar, porque eu tinha o meu salário, eu sempre trabalhei, só que a escassez era tão grande que eu não era administradora da minha vida financeira. Enfim, tudo é problema interno, tudo é problema no espiritual. Se você arruma um marido aí que te trai, por exemplo, por que ele te traiu fisicamente? Traiu, foi lá, ficou com uma mulher. É porque, qual crença que você tem? Insegurança, medo de ser traído, insegurança. Isso é algo espiritual, então tudo é tratado no mundo espiritual primeiro. Tudo é tratado no mundo espiritual. Só que a pessoa não percebe, ela acha que aquilo ali é problema do vizinho, é problema dos pais dela, ela não entende que isso tudo foi ela que co-criou aquela vida para ela. Só que está lá no espiritual, com as crenças que veio da infância dela. Ela precisa ir lá na infância dela, ressignificar, ver quais crenças que ela teve, que ela trouxe do pai dela, e ressignificar, ver o que ela acredita. Ela vai pegar as crenças edificantes, falar, não, isso aqui é legal, que eu peguei dos meus pais, mas isso aqui não é, isso aqui está me prejudicando, isso não é o que eu acredito. Então eu vou limpar isso de mim e vou trocar, vou colocar crenças que vai me edificar, que vai fazer eu evoluir. E é isso, mas infelizmente algumas pessoas elas ainda não enxergaram isso. Então elas ficam despejando o problema delas em cima dos outros. E são pessoas interesseiras, que não traz nada para agregar na sua vida. Então você precisa fugir, porque se elas não querem ouvir algo para mudança, você tem que lavar suas mãos e sair fora. E ir para outros, ir para outro tipo de ambiente com pessoas que precisam ouvir, que querem ouvir. Mas tem gente que não adianta.
ali no momento. Talvez você falou ali, foi uma sementinha, lá na frente vai germinar, com certeza. Mas às vezes no momento a pessoa não quer, ela está tão bloqueada que ela não enxerga a solução para a vida dela. Ela tem muitas crenças dentro dela. Então não vai adiantar você falar no momento. Tudo tem um tempo, né? E é isso. Se você perceber que está te prejudicando, você tem que sair fora mesmo. Porque é mais fácil a pessoa te trazer, te puxar, né, para trás, para baixo, do que você carregar essa pessoa. Do que você fazer essa pessoa crescer ali no momento. Porque é o momento dela, ela não quer, ela não consegue sair, tudo tem o seu tempo. Mas a gente precisa limitar isso, colocar limites. Somos nós que construímos os nossos limites, os nossos valores. A gente tem que dar um basta. Se você sentir que já está ali passando por cima dos seus valores, você já tem que falar, já tem que colocar limite e colocar a pessoa no lugar dela. Porque igual eu falei, às vezes não é por maldade. Às vezes